Você já se viu num ciclo repetido de situações das quais você não aguenta mais viver, mas você não consegue sair disso? Ou querendo fazer coisas que você pensa assim, eu quero fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo? Hoje no Namarra Podcast a gente vai falar sobre consciência e o poder da mudança na nossa vida. Eu quero trazer para você algo muito profundo com relação a verdadeiramente você mudar a sua história, mudar o teu negócio, os resultados da tua vida pessoal, a tua aparência, se você tem que eliminar peso, os teus relacionamentos, todas as áreas da tua vida são transformadas por meio da consciência. É sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje. E esse papo, gente, que eu vou ter com você sobre esse assunto, ele é extremamente necessário. Por quê? Porque a consciência é o primeiro passo para gerar mudança na nossa vida. Eu quis trazer esse tema porque eu vejo muitas pessoas que sempre mandam mensagem, Aline, eu mentorados também, qual o primeiro passo para a transformação? E esse tema é o primeiro módulo do Mapa do Poder, a gente traz a questão da consciência. E você vai entender por quê, né? Primeiro, o que é consciência? E por que ela muda tudo, tá? Hoje esse episódio, além de uma conversa como sempre, a gente tem essas trocas, mas eu vim trazer para vocês alguns conceitos específicos, sabe? Eu acho que isso vai agregar muito na tua vida e você vai conseguir olhar para você e se identificar, tá? Por quê? Porque vocês sabem, né? Aqui é um lugar de você praticar a mudança. Não só você ouvir, mas você realmente tomar uma atitude e mudar a tua vida. E a consciência é a primeira delas, né? Então, o que é a consciência e por que ela é tão importante para a tua vida? Porque consciência não é sobre saber de algo racionalmente apenas, mas é você perceber de uma maneira também emocional como você se comporta. Vamos lá. Existem tipos de consciência, né? Tem pessoas que não têm consciência, elas simplesmente, a vida delas é cheia de problemas e, gente, presta atenção, você vai lembrar ou da sua vida ou de alguém que você conhece para você poder entender isso que eu tô te falando. Tem pessoas que não têm consciência de quem elas são. São péssimos maridos, péssimas esposas, pessoas agressivas, pessoas preguiçosas, pessoas tóxicas nocivas ao ambiente que elas estão, humilham, maltratam, ou são pessoas negligentes, são pais ausentes dos filhos, profissionais preguiçosos, incompetentes, que não estão buscando o seu melhor. Eu sei que isso tudo que eu estou falando é muito difícil a gente mesmo se identificar nesse lugar. Mas aí que mora a questão da consciência. Tem gente que é péssimo em tudo e não se acha péssimo em tudo. No sentido de ser negligente, preguiçoso, estar com a vida ruim, faz mal para as outras pessoas. Você já deve conhecer pessoas assim. Que fazem mal para pessoas ao redor. Faz mal para a esposa, faz mal para os filhos, destrói a autoestima deles, cria um ambiente de trabalho ruim, disfuncional. Só que essa pessoa não percebe que ela é disfuncional. Essa pessoa não percebe que ela faz mal para o ambiente. Essa pessoa não tem consciência de quem ela tem sido. E essa reflexão é tão importante por quê? Porque é muito fácil a gente olhar outra pessoa, né? Eu tô falando aqui desse exemplo, é muito fácil você olhar uma outra pessoa no seu trabalho, na sua família, um colaborador, um sócio, um parceiro. É muito fácil olhar quem tá de fora e concluir que essa pessoa, né, é uma péssima pessoa e ela não se toca de quanto ela tem sido uma pessoa ruim. Mas vamos trazer pra gente, o holofote pra gente? Como é difícil e desafiador você olhar pra você e reconhecer as suas dificuldades, reconhecer que talvez você não esteja sendo uma pessoa legal, que talvez você esteja sendo hoje uma mãe negligente, ausente, um pai omisso na criação dos seus filhos, ou um pai duro, agressivo, grosseiro. Vamos refletir sobre nós, porque o que é a consciência? É você ter a humildade e a clareza de reconhecer o seu cenário de vida, saber em que contexto você está. Tem gente que não tem essa habilidade. E quando você não tem essa consciência, essa visão consciente do seu contexto de vida, você vive da ilusão. Olha só, vou dar um exemplo bem objetivo. Tem gente que a pessoa é problemática, a pessoa é negativa, crítica, reclamona, é uma pessoa preguiçosa, não faz o que tem que ser feito, desistente, procrastinadora, e essa pessoa fica lá se lamentando, porque minha vida tudo é difícil, tudo pra mim é mais complicado, olha como eu encontro pessoas ruins no meu caminho, olha como na minha vida aconteceu vários problemas que não deram certo.
Só que essa pessoa ainda não percebeu que talvez todos esses problemas que não deram certo foram ela mesma que causou esse cenário, justamente porque é preguiçosa, não tem ambição, não faz o que tem que ser feito, reclama, é negativo, é crítico e tudo, tudo, tudo. É muito desafiador você olhar pra si e reconhecer que a sua vida tá ruim porque você tá transformando a sua vida numa vida ruim. Ah, eu tô com doença, eu tô com problema de pressão alta, tô com problema de saúde, tá, mas come sem responsabilidade nenhuma, não faz atividade física, não se alimenta bem, não tem uma boa saúde mental. E aí, quer estar bem como? Se você não tá fazendo a sua parte pra cuidar do teu corpo, que é o teu veículo de trabalho, de ação, de vida no mundo. Entende? Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade para perceber e ter consciência do nosso redor. Mas talvez tem pessoas, que talvez seja o seu caso, que tem um nível de consciência parcial. Essa pessoa, ela consegue identificar, ter consciência de que a vida dela não está andando bem, porque ela não está fazendo o que tem que ser feito em algumas áreas, mas em outras ela acha que está tudo dando errado porque está fora do controle dela. Então, por exemplo, minha vida financeira está ruim porque eu ganho pouco. Mas será que você está gerindo bem as suas finanças? Gerindo bem o suficiente para você realmente viver a vida que você vive hoje? Porque na maioria das vezes a pessoa é negligente com a maneira de cuidar do dinheiro, com a maneira de fazer investimento. Mas eu realmente ganho muito pouco, o dinheiro nunca dá. Tá, mas o que você pode fazer para melhorar seu salário, ou vender mais no teu negócio, ou abrir o teu negócio, sair da CLT e abrir o teu negócio, ou olhar para a tua empresa e dar o teu melhor para fechar a venda? Sabe, talvez você tá ali no corpo mole, talvez não tá se dedicando o suficiente para vender, criando novas estratégias, estudando, buscando formas de atingir os clientes potenciais, de melhorar o teu serviço, de melhorar a tua entrega, de melhorar teu conteúdo. E tá se lamentando que a culpa é do mercado, a culpa é do momento do Brasil, a culpa é dos outros. Entende? Então, se você não tem consciência do seu cenário de vida, você vive escravo das suas próprias atitudes. E sabe uma coisa muito interessante? É que você vai repetindo padrões sem que você perceba. E aí você vai reagindo à vida e não tendo uma atitude ativa diante da vida e dos seus resultados. Gente, a maior parte das pessoas vive assim. E as maiores dificuldades que nós temos na vida vêm da falta de consciência de quem a gente tem sido, do que a gente tem feito, dos ambientes que nós estamos, entende? E, gente, isso é tão importante a gente pensar, porque quantos resultados da minha vida eu não consegui avançar porque eu estava andando com as pessoas erradas, porque eu estava próximo das pessoas erradas, porque eu estava ouvindo pessoas erradas e me misturando e misturando mentalmente com pessoas com uma mente limitada, sabe? Então, essa consciência eu não tive por um bom tempo. Quando a ficha caiu, quando eu passei a ter consciência dos meus comportamentos, da minha falta de posicionamento, da minha falta de postura, aí eu passei a mudar. Porque eu tive consciência desse processo, né? Então, tem gente que até sabe o que quer, mas não enxerga o que está fazendo. Eu quero focar no digital, vender minha mentoria, ter meu produto, impactar os meus clientes com um posicionamento online forte, mas essa pessoa não tem clareza do que está fazendo hoje. Tem medo de se expor, tem medo de falar, não faz aquilo que tem que ser feito, não dá o seu melhor com garra. E aí, se você começa a entrar se você não tem essa clareza do que você quer, do que você tem feito, o que você quer não vai alcançar nunca. Então, o que eu quero te dizer hoje nesse episódio? Eu até estava conversando isso com meu pai esses dias. O que gera mudança na vida de uma pessoa é o nível de consciência. Eu conheço pessoas, gente, que são assim, pessoas altamente tóxicas emocionalmente, negativas, pessoas desagradáveis, mal educadas muitas vezes, pessoas desagradáveis mesmo. E as pessoas se afastam delas porque não gostam delas e elas se vitimizam que ninguém gosta delas. Elas não se percebem. Elas não percebem que elas são desagradáveis. Elas não percebem que elas têm energia ruim. Elas não percebem que elas são negativas, invejosas, críticas. Ninguém quer estar perto de gente assim, gente. Só pessoas iguais, né? Que vão querer. Então, quando a pessoa não tem consciência de quem ela tem sido, ela destrói quem está ao redor.
E quando a gente tem filhos, isso é muito grave, porque você está destruindo a autoestima dos seus filhos, está criando um ambiente em casa horrível e não se dá conta que você é o problema. E aí eu vejo muitos pais e mães, bota amor no que eu vou falar agora, muitos pais e mães reclamando dos filhos, do comportamento dos filhos, mas não se percebem. Falam com os filhos com grosseria e reclamam que o filho não respeita. Falam com os filhos com impaciência e reclamam que os filhos não ouvem. E são grosseiros e respondões com os pais. Entende? São desorganizados financeiramente, não estudam, não planejam suas finanças, mas estão reclamando que o dinheiro não dá para nada, que vive estressado para pagar conta. Pessoas que olham para os outros com um olhar crítico, falando mal da vida alheia, criticando os outros, sempre com um olhar negativo, não olham para o próprio umbigo. Gente que está gordo, que não se cuida, que não, sabe, não tem amor próprio, falando da roupa do outro, falando da barriga do outro. Não tem consciência de quem tem sido. E, gente, isso é uma coisa que você tem que cair na real. Em vez de você ficar falando mal de famoso, de Virgínia, de artista, de cantor, sabe, de amigo seu, de gente que tá ganhando dinheiro no digital, que tá prosperando, em vez de você estar olhando com crítica, olha a sua vida. Olha a sua vida, você tá indo bem? Tá prosperando, tá ganhando dinheiro, tá feliz, e você tá falando da vida alheia. Ai, fulana tá com corpo horrível, mas tu tá indo pra academia? Ah, já tô dando minha opinião, meu amor, vai olhar pra sua vida. Vai olhar pra sua vida, pro teu contexto de vida. Pra fazer com que a sua vida vá pra frente. Deixa eu te falar, você pode estar magra, sarada, você pode estar, sabe, com grana, numa casa bacana. Vai ter alguém pra falar mal da sua vida. Vai ter alguém pra falar mal de você. Bem-vinda ao mundo. Só que se você fica parada aí, falando da vida alheia, frustrada, você não vai avançar. Você não vai romper. Porque você está preocupado com a vida alheia. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você de todo o meu coração. A maioria os meus mentorados, eles sabem, entendem que esse é o processo básico pra você ter sucesso na vida. Ter nível de consciência, clareza de quem você é, autorresponsabilidade. Mas eu te digo, os mentorados que mais têm dificuldade de ter resultado, quando chegaram, né, os que não tinham resultado quando chegaram, com muita dificuldade, são os que não têm clareza e humildade para cuidar da própria vida. Não tem. Quando eles viraram essa chave, aí tudo mudou. Por quê? Porque muita gente quer resultado, mas não tem consciência de quem tem sido. Não tem consciência dos seus próprios comportamentos. Então, se você quer ter mudança de vida real, você tem que parar de olhar para a vida dos outros e cuidar da sua vida. A maioria das pessoas que não tem resultado de vida são porque elas estão gastando tempo e energia em coisas inúteis. Elas não estão colocando energia na própria vida. Elas estão botando energia em agradar o outro, em encontrar amigos o tempo inteiro, em ficar sabendo da vida alheia, em perder tempo com coisas que não vão agregar, ao invés de estar pagando preço pela própria vida, se isolando um pouco. A gente tem um podcast aqui que fala sobre o poder do silêncio, se afastando das pessoas um tempo para focar na própria vida, dando intensificada na sua rotina, no que tem que ser feito para poder acelerar seus resultados. Se você tem a capacidade de fazer isso, todo o resto flui. Agora, se você fica enrolando ali, ouvindo a vida dos outros, gasta tempo demais rolando feed de celular ali, gasta tempo vendo bobagem e não coloca foco e energia na sua vida, não adianta, você não vai romper, não vai colher resultado. E essa consciência tem que ter. Entende? Para fazer um speed run, para fazer sabe, uma aceleração mesmo. A gente precisa ter essa consciência de mudança. Então, se você não tem, você vai acabar tendo uma vida muito mais difícil. Se você quer escalar teu negócio, você precisa de consciência para olhar a tua empresa, as limitações que você tem hoje, o que tem que ser feito e dar um gás absurdo para fazer aquilo acontecer. Para de esperar a tua mentora, para de esperar a tua equipe, para de esperar. Você tem que mover em ação, fazer o que tem que ser feito com garra, com energia, com foco, com velocidade. Ah, porque no meu trabalho as pessoas são difíceis, meu amor, o que está faltando para você se capacitar para sair desse lugar? Para arrumar um lugar melhor para trabalhar? Tá na tua mão. Garra para fazer. Aí você diz que quer bombar teu negócio, mas não quer se expor, não quer gravar vídeo, não quer criar conteúdo, não quer fazer reunião com quem tiver que fazer, não quer ficar horas do teu dia preparando
planilha, organizando teu negócio. Você não tem consciência de que você precisa ter esse impulsionamento para fazer a coisa funcionar. E sabe uma coisa muito interessante, quando a gente fala disso? A falta de consciência, ela trava a sua mudança. Ela faz com que você se sabote sem saber. Olha só que interessante. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não consigo fazer as coisas. Só que essa pessoa não tem consciência de que ela passa horas no Instagram, que ela passa horas conversando fiado com a amiga, que ela passa horas, às vezes, no YouTube vendo coisas que não são úteis, que ela passa muito tempo procrastinando com tarefas que ela sabia que tinha que fazer dentro da empresa. Não tem consciência. Aí ela fica, tá difícil, não consigo. Meu amor, sem consciência do seu comportamento real hoje, a sua vida não vai mudar. Sem consciência, você vai se frustrar e vai ter um inimigo que você não enxerga. Porque, na verdade, a falta de consciência e clareza de quem você é tá te fazendo ficar nessa armadilha de mentira, de ilusão. A mesma coisa acontece com aquele empresário que fala que quer vender mais e não consegue vender mais. Tá difícil vender mais, mas não quer se expor para aparecer mais, não quer sustentar o preço de cobrar mais caro, não quer preparar o negócio para conseguir realmente alcançar clientes melhores, não se sente capaz de vender para pessoas de um nível melhor e acaba se sentindo inferior a outros mentores, outros profissionais, outros empresários, outras pessoas. E aí, meu amor, a dor não está na falta de estratégia. Ela está na ausência de consciência emocional, na falta de consciência de quem você tem sido. Isso é tão importante porque a consciência, ela revela o que você precisa fazer. Quando você começa a ter consciência da verdade, aí o seu olhar muda sobre a vida. Só que tem gente que começa a enxergar algumas coisas só depois de muitos anos. Aí olha pra trás e fala, nossa, aquela situação, olha como eu enxergava errado aquilo ali. Perdi a oportunidade porque eu enxergava errado. Eu passei por isso, gente, demais. Só que qual que é o meu convite a você? Que você não espere o tempo passar para você olhar depois. Olha agora. Faz um exame de consciência agora. Porque quando você começa a fazer esse exame de consciência agora, essa clareza, você para de se sabotar, você para de viver no automático. Você começa a agir com coerência com aquilo que você quer e aquilo que você é hoje. Você passa de parar de viver com base no medo, com base no invisível, com base na angústia e começa a viver com base na verdade, na humildade, na capacidade de ser humilde e sincera sobre quem você tem sido. Se questionar, se observar, olhar se talvez você não tenha sido essa pessoa tão legal quanto você acha que é. Talvez você tenha sido uma pessoa não tão bacana, uma pessoa ruim para os seus filhos, para sua família, para tua empresa. Talvez a pior coisa para tua empresa tenha sido você. Com arrogância, com falta de humildade, com preguiça, com desânimo, com falta de garra, de energia, de visão, com falta de estudo. E aí você ativa 3 poderes. O poder da autorresponsabilidade, você para de terceirizar a culpa e começa a se responsabilizar pelos seus resultados e pela vida que você quer viver, pelos resultados que você quer alcançar. Você passa a ter autogestão, que é o quê? Aprende a olhar e ajustar as suas reações, como você se comporta. E o terceiro, você passa a ter alinhamento. As suas decisões e ações começam a ter coerência com aquilo que você quer viver. E aí você começa a perceber que não é a vida te sabotando, mas é você repetindo a vida sem consciência. O erro era você e não a vida que você vinha levando, e não o externo, mas o seu comportamento. Gente, isso aqui que eu tô te entregando é uma chave poderosa de mudança de vida. Você já parou para pensar que isso é o que está faltando para você virar a tua chave hoje? Seja estudar para um concurso, seja para ter uma promoção no teu trabalho, seja para mudar de trabalho, seja para empreender, seja para fazer a tua empresa vender mais. Isso serve para tudo. Você precisa ter consciência e humildade para enxergar quem você é. E aí, assim, eu entendo que, como eu sempre falo, né? Nós somos a tríade, corpo, mente e espírito. Corpo físico, mente, emoções. Espírito, nosso corpo espiritual, né? Nosso espírito é o que torna esse corpo aqui vivo, né? Existir esse espírito. E a consciência, ela também é espiritual. Eu gosto de trazer isso porque
Quando você tem uma clareza e você consegue ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de ter essa conexão espiritual, isso te dá discernimento e consciência. Várias e várias vezes, quando eu comecei a minha jornada de fé e eu comecei a viver experiências reais com Deus, o Espírito Santo se torna um guia. Você começa a ter discernimento, vem aquela pulguinha atrás da orelha, aquela intuição, o Espírito Santo falando com você, quando você tem intimidade com Deus, buscando a Deus, lendo a palavra, orando, buscando o discernimento do Espírito Santo, você consegue ter também essa consciência espiritual. E se você não tem isso ainda, peça a Deus, Senhor, me mostra. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Me revela aquilo que está escondido, está oculto, que eu não estou percebendo. Porque quando a gente tem essa consciência, tudo muda. E eu lembrei de uma passagem que está lá em Salmo 139, que é lindo, que fala que Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conheça os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele estava o tempo inteiro pedindo a orientação de Deus. Deus, sonda o meu coração. Você que me conhece, sonda o meu coração e me mostra se há em mim algum caminho mau, para que eu possa buscar o bem e o certo. Essa consciência, ela vem de uma coragem de você deixar com que Deus te traga essa luz também. Eu sempre trago a importância da questão espiritual na nossa vida, né? Porque é o que eu creio, é o que eu acredito. Né? Outro dia uma pessoa comentou: mas você fala muito versículo bíblico. Porque é o que eu creio, eu acredito que a Bíblia é um livro de sabedoria. E esse livro de sabedoria, ele tem ensinamentos poderosos. E quando eu passei a usar a Bíblia como livro de sabedoria, junto com neurociência, junto com física quântica, junto com psicologia, eu entendi o poder que tem a gente potencializar a nossa vida espiritual. Porque para você acionar o seu poder, você precisa ter clareza da sua vida espiritual. Então, não adianta você não ter essa consciência de quem você é também na parte espiritual. Eu entendo que isso é o que vai mudar a tua história. É o que vai fazer você sair no nível de inconsciência total, de achar que você é uma pessoa boa, mas a vida que é difícil, de querer criticar só os outros, não olhar para si mesmo, de viver na base do orgulho, da arrogância e passar a viver na vida de humildade, olhando para si mesmo, se questionando, se moldando a pensar: poxa, como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Isso vai mudar teu jogo empresarial, financeiro, emocional e relacional. Não tem comparação quando você tem esse nível de pensamento. E você não precisa de mais força. Às vezes você fica pensando: eu preciso de força. Não, você precisa de mais consciência. Mais consciência. A pergunta que você precisa fazer hoje não é por que eu não mudo, mas é porque o que tem dentro de mim que precisa ser mudado? O que tem dentro de mim que ainda está operando no escuro, na inconsciência? Entende? O que ainda falta iluminar aqui dentro para eu ter mais clareza de quem eu sou e o que eu preciso fazer para mudar? E eu quero te passar um exercício prático para você observar o seu nível de consciência. Você vai pegar um caderno, um papel, e você vai anotar tudo que você tem feito hoje. E anotar mesmo, por exemplo, todo dia de 1h às 2h, no intervalo de almoço, eu fico no celular ali rolando feed. À tarde eu faço as tarefas, mas eu dou enrolada, ligo para uma amiga, vou olhar coisas na internet. Eu quero que você seja sincera com o que você tem feito, anotar, para você ter clareza e observar como você tem reagido, o que você tem falado sobre a vida, como você tem agido dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho, na tua saúde física, mental, emocional. Quais são os momentos que você tem tido com Deus? Quais são os momentos que você tem tido com o seu cônjuge? De intimidade, de falar da rotina, de ter momentos prazerosos. O que você tem feito? Isso tudo você vai anotar. E aí você vai começar a enxergar. Sabe por quê, gente? Porque ninguém muda o que a gente não consegue ver. E outra coisa, nem todo mundo tem coragem de falar pra você aquilo que você precisa mudar, com sinceridade e honestidade. E muitas vezes, talvez você até recebe feedback de algumas pessoas, mas você não aceita. A pessoa fala pra você: você faz tal coisa. Você fica: não faço não. Ai, que saco, não faço não. Você me critica muito. Não pra ouvir o feedback. Tudo bem, às vezes você pode não concordar, mas será que você não pode anotar e pensar e se observar se você realmente tem agido daquela forma?
Se você realmente tem tido aquela atitude. Porque isso faz total diferença na hora de você se perceber. Isso é uma joia nas suas mãos. Então pensa direitinho nisso, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais, demais, demais. Vamos falar do nosso aprendizado na marra? O aprendizado da marra de hoje é o seguinte: a minha vida começou a mudar de verdade. Não quando eu descobri que eu queria o que eu queria, mas quando eu tive coragem de enxergar o que estava me travando. Esse aprendizado que eu tive na marra, né, foi de que o mais importante era como eu me enxergava e a consciência de quem eu estava sendo. Enquanto você não percebe isso, sua vida não muda. E eu quero trazer para você uma reflexão mais profunda ainda. Às vezes você teve um pai e uma mãe muito ruim na sua infância. Talvez você tenha mágoa e uma relação muito ruim com eles. Ou com alguma outra pessoa que você conviveu na sua vida. E às vezes você acha que a sua vida é ruim por causa deles. Na verdade, eles sim deixaram uma marca em você, mas a sua vida é ruim não é por causa deles. A sua vida é ruim porque você não tem consciência de que você tem sido hoje por conta daquilo que você aprendeu. Então, às vezes você foi humilhado, teve uma mãe, um pai ausente, omisso, enfim. Você está culpando eles, enquanto que, na verdade, está te faltando consciência para observar o que eles têm repetido de padrão deles, que você age como eles, que você aprendeu como eles. E aí você fica ali culpando o outro em vez de olhar para si mesmo. Talvez você não tenha consciência de quão nocivo você tem sido na sua própria vida para as pessoas ao seu redor. Se todo mundo tivesse essa consciência e essa humildade, o mundo era um lugar bem melhor de se viver, não era? As coisas iam ser muito diferentes. Pais e mães seriam muito diferentes. Empresárias seriam muito diferentes. Talvez você tá agindo na sua empresa com preguiça, com falta de ânimo, algo que você não tem clareza que se repete na sua família. Então tenha humildade para olhar para si. Porque é só isso que vai mudar o teu resultado de vida. Esquece os outros, sua mãe, seu pai, seu colaborador que te roubou, seu sócio que te traiu, seu cônjuge que te abandonou. Você precisa olhar para dentro de você mesmo e ter consciência. Gente, quantos casamentos eu já vi acabarem? E a pessoa, meu marido me traiu, me abandonou. E bota a culpa no cara, se vitimiza e não para personalizar. Cara, vamos lá, qual brecha eu dei? Não para ser traído, tá, gente? A culpa nunca é de quem foi traído, mas eu quero dizer assim, quantas brechas eu dei no meu relacionamento para haver um desinteresse? Quantas brechas eu dei para haver um distanciamento? Será que eu era uma boa esposa mesmo? Eu era chata, encrenqueira? Ou o contrário, eu era um cara ausente, grosseiro, mal educado e minha mulher cansou de mim, me largou, fiquei me vitimizando? Isso serve para ambos. Mesmo que o seu cônjuge tenha sido assim a pior pessoa do mundo para você, opte por não se vitimizar. E sempre olhar aquele cenário e falar, caramba, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? O que eu dei brecha para fazer? Que sinal eu não percebi? Seja humilde, toma consciência de quem você foi na relação e busca melhorar para o próximo relacionamento. Para aprender, para não repetir os mesmos erros. Esquece o que o outro fez com você. Porque o outro deu para você o que ele podia dar. Talvez nem nele também não tinha consciência de quem ele vinha sendo. Isso é muito sério, muito importante, porque você ganha muito quando você tem essa mentalidade. Para de se fazer de coitado, se vitimizar e olha pra você, porque você precisa mudar. O maior beneficiado é você mesmo. Faz sentido? Consciência liberta e muda vidas. Eu quero trazer pra você as nossas frases de impacto de hoje, bora? Você não precisa de mais força, precisa de mais consciência. Sem consciência, você vai repetir o que jurou que ia mudar. Você fica refém disso. 3. A confusão que você sente é falta de luz dentro de você, falta de clareza e consciência. 4. Mudar não é agir, é se perceber primeiro. 5. Deus só cura o que você tem coragem de deixar Ele revelar. Tem gente que tem medo da verdade. Tem gente que tem medo de enxergar que não tem sido uma pessoa legal e que precisa melhorar. Tem gente que tem arrogância e orgulho demais para se questionar e ser humilde o suficiente para buscar mudar. Não seja essa pessoa. Busca humildade para mudar a sua vida. E eu não tenho dúvida de que você vai colher os melhores frutos. De que você vai viver a melhor fase da sua vida. De que você vai receber o maior impacto quando você começar a olhar para si mesmo com mais clareza e consciência de quem você tem sido, com quem você tem andado, o que você tem falado, o que você tem sentido, o que você tem pensado. Isso tudo está construindo a sua vida. Quem você é, construindo você. A consciência te faz poderosa.
A consciência te dá poder de mudar e de alcançar coisas extraordinárias. Vai pra cima, seja humilde, use o poder da consciência, se questiona, me fala aqui se fez sentido pra você. Decide ter consciência, fala, eu decido ter consciência. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar com esse compromisso público que você vai fazer, deixando aqui nos comentários. E mais do que isso, se você lembrou de alguém que não tem consciência de quem tem sido, para os filhos, para a família, para o trabalho, na empresa, manda o podcast para essa pessoa. Fala para ela vai ter um impacto. Eu tenho certeza que se você entender isso, isso vai transformar a sua história. Não tenho dúvida. Se você não deixou teu like, já deixa o teu like aqui. No Spotify, deixa a tua estrelinha pro nosso podcast, pra gente saber que tá no caminho certo. E se você tem outros temas para eu trazer para você, que você queira ouvir, refletir, manda aqui, que eu vou ter prazer em te auxiliar. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!